Olá, está no ar mais um Saber Direito Profissão, o programa que te ajuda a entender melhor as diversas áreas do direito de uma forma simples e didática. O curso desta semana foi sobre direito desportivo. Quem deu essas aulas pra gente foi o professor Daniel Falcão, que agora eu recebo aqui para um bate-papo. Tudo bem, professor? Tudo bem, e você, Mariana? Tudo jóia. Semana corrida, muita aula. Muitas aulas e a gravação aqui que toma bastante tempo, mas é sempre um prazer, né? Coisa boa. Bom te ter aqui também de volta na TV Justiça. Muito obrigado. Professor, a gente já conversava aqui nos bastidores um pouquinho sobre esse interesse pelo direito e você já me adiantou que você nasceu com um tino para coisa. Eu sempre gostei de direito, eu sempre gostei de política, principalmente, né? Então, desde criança eu tinha interesse por política, eu gostava de ver horário eleitoral gratuito, ninguém gosta, mas eu gostava de ver. E foi uma coisa natural. Então, eu sempre, desde criança, me vi como sendo alguém que fosse trabalhar com direito. Tanto é que quando eu comecei a fazer direito em 2000, com 18 anos de idade, eu já me interessei já pela área do direito constitucional e depois um pouquinho do direito eleitoral. Então, era mais ou menos o que eu sabia que eu gostaria de fazer academicamente e profissionalmente falando. E aí você investiu pesado no direito eleitoral, é uma das suas especializações. Então, aí eu me especializei em direito eleitoral. Então, eu fui fazer o mestrado em direito eleitoral, que eu estudei o financiamento de campanhas no Brasil, né, que era um tema que estava começando as pessoas a se interessarem a estudar. E depois, no doutorado, eu fiz uma relação do direito constitucional com o direito eleitoral. Eu estudei o fenômeno do ativismo judicial em decisões do TSE e do STF, obviamente, em matéria eleitoral. E nesse meio tempo, eu também, depois de me formar em Direito, me formei em Ciências Sociais, porque eu lá em São Paulo, porque eu gostava já muito de ciência política, então depois eu fiquei estudando ciência política na graduação e, ao mesmo tempo, eu resolvi fazer uma especialização em marketing político, porque eu queria conhecer um outro lado do balcão, porque o advogado eleitoralista, quem trabalha com direito eleitoral na prática, ele atende os candidatos e os partidos. Só que ele lida muito também com o marqueteiro, porque uma das partes mais importantes do direito eleitoral, principalmente na época da eleição, é a propaganda. Eu queria conhecer um pouco desse lado técnico da propaganda para poder entender um pouco o que o marqueteiro, o chefe da propaganda na campanha, poderia falar ajudando seu candidato e, consequentemente, ajudando o advogado. E nas últimas eleições você trabalhou diretamente com isso? Trabalhei diretamente, mas não com propaganda, porque o direito eleitoral tem várias ramificações. Eu acabei trabalhando com registro de candidatura e com prestação de contas, mas na propaganda especificamente eu não trabalhei. Mas muita gente deve estar se perguntando, professor, o que tem a ver então o direito desportivo, que foi o tema dessa semana, né, com a sua vida? Como é que ele entrou então, já que a sua área de especialização é realmente direito eleitoral? Ao mesmo tempo que eu sempre gostei de política, eu sempre gostei de esportes em geral e principalmente futebol. Quando entrei na faculdade, como eu falei, no ano 2000, não tinha praticamente nada no Brasil tratando de direito esportivo, não tinha pouquíssimo... Não é uma matéria obrigatória também, né, na grade? Exato, tinha pouquíssimos livros e o direito esportivo é muito rico, mas o foco dele é uma área já que não me interessava tanto quando eu estava no começo da faculdade, que é o direito de contratos, direito do trabalho e por aí vai, o direito privado. Então, eu foquei mais na parte do direito público, direito constitucional e eleitoral. E quando eu fiquei 2 anos como professor da USP, que se chama nas Universidades Federais de Professor Substituto, fiquei 2 anos na USP em Ribeirão Preto, e lá tinha direito desportivo. Eu falei, essa paixão aí que nunca aconteceu, eu vou dar essa oportunidade. Dei aula de direito desportivo lá na USP Ribeirão Preto, adorei, e agora aqui em Brasília eu também dei aula de direito esportivo no IDP. Ah, que bacana. Então, a gente viu essa semana aí Teoria Geral do Esporte, né, Lei Pelé, como é que funciona isso também internacionalmente. Vamos falar um pouquinho da aula aí, porque a gente, a maioria das pessoas desconhece, né, essa questão do direito desportivo mesmo, né? Tem alguma curiosidade que a gente já pode adiantar que foi dita nas aulas? Primeira coisa, que o direito esportivo, ele é muito rico, porque ele, como você falou, tem a área de direito internacional, tem a área do direito constitucional, tem a área do direito tributário, que eu acabei não falando nas aulas, que senão não ia dar tempo, tem a aula do direito do consumidor, tem a aula do direito do trabalho e tem a aula da arbitragem, que é a justiça desportiva, que está prevista na Constituição. E muita gente acha que faz parte do Poder Judiciário, mas não, é uma espécie de arbitragem privada mesmo. Então o direito desportivo é muito rico, muito diferente. Então dá para você entender, dá para você na verdade tem que estudar várias áreas para poder militar no direito desportivo. E ao mesmo tempo é interessante que, mesmo sendo rico e trazendo muito dinheiro e sendo importante, sediamos recentemente a Copa do Mundo, a Olimpíada e recentemente e brevemente nós teremos a Copa América aqui no Brasil, é uma área meio deixada de lado
pelos governantes, né? Não é prioridade. Era isso que eu ia te perguntar, porque o que a gente conhece de esporte no Brasil é justamente isso, uma área que não tem investimento. Isso impacta também no seu mercado. O atual presidente extinguiu o Ministério do Esporte, que existia já há mais de 20 anos, e agora virou uma secretaria dentro do Ministério da Cidadania. E interessante ver que no começo, pós-Constituição de 88, que aí os governantes perceberam que deveriam dar uma maior espaço para o esporte, eles chamaram esportistas para ser secretários e ministros do esporte. Então, no governo Collor foi o Zico, que aí teve a lei Zico. Depois que o Zico saiu, porque o Zico resolveu voltar a jogar futebol profissionalmente no Japão, ele colocou um ex-jogador de vôlei, o Bernard Heismann, no lugar. E já no governo Fernando Henrique, o ministro do esporte, o primeiro ministro extraordinário do esporte foi o Pelé, que aí veio o nome dele, Lei Pelé, na Lei 9.615, que é a Lei Geral do Esporte. E foi um grande marco, né, essa lei? Completamente. Mudou absolutamente tudo não, mas mudou muita coisa no direito brasileiro, acompanhando o direito internacional, principalmente o direito na Europa, a respeito dos esportes. E falando em direito comparado, professor, a gente está muito aquém do que você vê lá fora? Eu não vou dizer aqui, porque é uma área muito restrita mesmo do direito. Nós temos alguns profissionais, advogados principalmente, que conhecem bastante a área, porque muitos dos contratos são internacionais, então a pessoa precisa saber outras línguas, lidar com pessoas no estrangeiro, né, na Espanha, Alemanha, Itália, Inglaterra, que são os principais mercados fora da América do Sul do esporte, além dos Estados Unidos e Japão. E, ao mesmo tempo, você precisa conhecer direito estrangeiro, porque boa parte das federações internacionais esportivas e o Tribunal Arbitral do Esporte ficam na Suíça. Então, para você, algumas vezes, você precisa saber conhecer direito suíço para resolver uma possível questão de um cliente seu. Agora, no Brasil, essa matéria é dada pouquíssimo na graduação, sempre como optativa, nunca como obrigatória. E, ao mesmo tempo, nós não temos muitos cursos de pós-graduação. Entendeu-se que, com a vinda da Copa e da Olimpíada, esse mercado poderia acontecer de verdade, mas depois do fim da Olimpíada, em 2016, o mercado já voltou ao normal dele. Poucos cursos e não tanta gente interessada. Entendi. Mas é uma boa área ainda para se especializar? Eu acho que sim, porque ela é uma área pequena, mas ainda não muito bem explorada. Então, você tem um mercado aí tanto para advogado como para ser um acadêmico, para poder explorar no direito esportivo. Então, a gente pergunta, mas tem concurso que cai direito esportivo? Não, não tem concurso que cai direito esportivo. Né? Agora, você também pode participar de outras formas. Pode ser advogado de um clube, advogado de atleta, pode fazer contratos de patrocínio com eventuais patrocinadores que queiram patrocinar clubes, atletas. E, ao mesmo tempo, você pode participar da justiça desportiva como auditor, ou seja, como árbitro. Então, é um mercado diferente, pequeno, mas que há muitas oportunidades. E, academicamente falando, precisa ainda melhorar bastante aqui no Brasil. Sobre essas possibilidades a gente fala no segundo bloco, que ele é totalmente focado na carreira, mas a gente já deu um gostinho aí para o pessoal de casa. Professor, vamos falar então só um pouquinho antes sobre o seu currículo, né? A gente também conversava aqui nos bastidores sobre uma decisão que você teve na sua vida que muita gente estranhou, que foi largar o serviço público. Você já foi servidor, então? Sim. Eu fui servidor, eu passei no concurso do TRT de São Paulo, TRT da 2ª Região, Tribunal Regional do Trabalho. Fiquei um tempo lá e depois convidado, eu fui cedido aqui para Brasília, né? Eu já estou há 7 anos, no qual trabalhei como assessor de ministro no STJ, Superior Tribunal de Justiça. Passei um tempo no Poder Executivo, na Presidência da República, mais especificamente na Secretaria de Assuntos Estratégicos, que também hoje não existe mais, e depois 2 anos e meio no Tribunal Superior do Trabalho. E ali, quando eu passei nesse concurso para professor substituto da USP, que eu ficaria 1 ou 2 anos lá, eu decidi uma coisa que eu já estava fomentando na minha cabeça, que era voltar a advogar, o que eu tinha feito até ser aprovado no concurso público. E a advocacia é um desafio completamente diferente, porque boa parte do trabalho do advogado não é o direito, e se administrar o escritório, gerenciar pessoas e captar e gerenciar os seus clientes. Então, tem sido um desafio muito interessante na minha vida. Muita gente me taxou de maluco, porque você está largando concurso público, não sei o quê, a estabilidade, a aposentadoria, mas eu estou feliz com essa minha escolha. Mas é legal também para a gente falar, até para os jovens que estão assistindo a gente, professor, que às vezes essa história, toda essa mágica do serviço público e você servidor, vou ter estabilidade, às vezes não é para todo mundo. O fato é, você tem que saber o que você quer, porque o que não falta são opções. Eu, por exemplo, não descarto voltar a fazer um concurso público, desde que ele me permita advogar ao mesmo tempo. O que não são muitos cargos, mas existem cargos. Então, eu gostaria de poder advogar
até o final da minha vida e, ao mesmo tempo, dar aulas. Posso fazer um concurso para ser professor de uma universidade federal, de uma universidade estadual, como fiquei 2 anos lá na USP também. Então, o que importa é ver se você gosta da coisa, porque a partir de um certo momento, eu fiquei praticamente 10 anos no judiciário, eu queria outros desafios diferentes, por isso que acabou de eu voltar a advogar. E a área acadêmica, sempre gostou também de dar aula? Como é que chegou isso na sua vida? Engraçado, porque também foi uma reversão. Quando eu entrei na faculdade, eu achei que não ia gostar disso. Comecei a gostar porque meu primeiro emprego na vida foi ser estagiário na biblioteca da faculdade. É mesmo? Eu sempre gostei de ler, mas comecei a me encantar pela parte acadêmica. E quando eu entrei no mestrado, né, e ao mesmo tempo já fazia a segunda faculdade, a especialização, depois fiz o doutorado, eu imaginei que eu ia ser um grande pesquisador e que não ia gostar de dar aulas, ou seja, ficar lá na minha sala pesquisando. Um pesquisador do direito, muitas vezes, é pegar livro e ler para escrever alguma coisa. Né? E foi exatamente o contrário. Quando eu tive a oportunidade de ser professor assistente lá durante o meu mestrado, eu adorei dar aulas e hoje eu prefiro muito mais dar aula do que me sentar numa cadeira e escrever um artigo, escrever um livro. Eu prefiro muito mais dar aula, é muito mais impactante, emocionante você ter esse contato com um aluno todo dia e garanto uma coisa, ser professor é uma carreira que todo dia você tem um desafio diferente. Se você der a mesma aula 3 vezes no mesmo dia, as 3 aulas serão completamente diferentes. É mesmo, cada aluno contribui de um jeito. Exatamente, o debate, as perguntas são totalmente diferentes umas das outras, então sempre é um desafio diferente. Então a área acadêmica pretende também não largar. Não, eu sempre falo, eu sou um advogado que sempre serei professor, ou eu sou um professor que sempre serei advogado. Tá certo. Professor, vamos dar uma pausa então? Vamos lá. No próximo bloco a gente fala sobre carreira e mercado de trabalho. Não saia daí. Estamos de volta hoje aqui com o professor de Direito Desportivo, Daniel Falcão. Professor, a gente já havia adiantado no primeiro bloco que é uma área um pouco restrita para essa questão do mercado de trabalho mesmo, né? Concurso, por exemplo, não tem exatamente para isso. Então, em quais aspectos, né, esse profissional que quer se especializar no direito desportivo, ele pode investir? Olha, eu nunca vi alguém que trabalha com direito esportivo que não goste de esporte. Então, são normalmente pessoas que são fanáticas, até ficcionadas ao ponto de querer que não foram atletas ou não puderam ser atletas por algum outro motivo e que queiram trabalhar na área de forma mais próxima, ainda que seja no direito. Né? O direito sempre é uma área um pouco mais distante de tudo, as pessoas normalmente não gostam de bacharéis de direito, de advogados, mas o contato é principalmente como advogado. Então, claramente os grandes centros de trabalho de direito esportivo são as capitais, porque são nas capitais que estão os tribunais de justiça desportiva, né? Então, por exemplo, no futebol, que é o nosso maior esporte, cada capital de estado tem um TJD, o Tribunal de Justiça Desportiva. E lá que os clubes e, eventualmente, os atletas vão precisar de um advogado para atuar na justiça desportiva. Agora, ao mesmo tempo, como o direito esportivo é muito rico, ele pode ser um advogado que trate de contratos, advogado que trate de direito trabalhista. Então, um atleta está com problema contra um clube. Você precisa de 2 advogados. Um advogado que entenda da Lei Pelé para trabalhista para o atleta e um advogado que entenda da Lei Pelé de direito trabalhista para o clube. Né? Ao mesmo tempo, você pode prestar assessorias para as confederações, clubes, atletas e também você precisa, como já tinha falado, de um bom conhecimento de direito internacional e também de línguas estrangeiras. Perdão. As 2 línguas oficiais do movimento olímpico são inglês e francês. E as principais federações esportivas e o Tribunal Arbitral de Esportes estão sediados na Suíça, um país que fala alemão, francês, italiano e uma língua local. Então, você precisa, no mínimo do mínimo, saber inglês e, claro, saber muito bem contratos, porque boa parte do direito esportivo é contrato de patrocínio, contrato de licença de imagem, contrato trabalhista. Então, a área de direito civil de contratos é fundamental de conhecimento. É até legal a gente falar sobre isso, porque a gente vê muita, né? Sempre está na mídia alguma manchete do tipo, o clube não pagou,
rescindir o contrato, vai ter que pagar multa, ou então até clubes menores que não dão condição nenhuma para aquele atleta estar ali, dorme em condições bem precárias. Isso é uma realidade mesmo? Total. A maioria dos clubes não tem, na verdade, capital ou não se interessa em contratar uma assessoria jurídico-desportiva. E eles acabam perdendo dinheiro. Por exemplo, um clube formador, como a Lei Pelé define, que é o clube que pode ter atletas a partir dos 14 anos, lembrando que o contrato profissional só pode ser assinado aos 16, mas a partir do 14 já pode ter uma espécie de contrato com aquele atleta. Ele, se ele for organizado e cumprir a Lei Pelé e for um clube formador certificado por sua confederação desportiva, ele vai poder ganhar dinheiro pelo mecanismo de solidariedade, ou seja, por exemplo, um clube de futebol, quando o atleta dele, ele já não é atleta daquele clube há muito tempo, mas toda vez que ele se transfere de clube, ele ganha uma porcentagem, porque ele foi o formador desse clube. Então, você tendo uma organização, uma boa assessoria jurídica desportiva, você vai poder ganhar dinheiro em cima desse atleta que você formou e teve algum destaque, ou dentro do Brasil ou no exterior, até ele se aposentar. E muita gente não sabe disso, né? Desde que você comprove que você foi o formador dele. E para isso você precisa de um advogado que conheça bem a Lei Pelé e de uma organização de arquivo, de papelada, de documentos para mostrar, tanto para a CBF como para a FIFA, que você foi o formador. Tem clubes não profissionais que ganham dinheiro com isso. Ou seja, ele forma, é uma escolinha de futebol praticamente, uma associação sem fins lucrativos, mas uma escolinha de futebol que arrecada dinheiro até hoje com transferir jogador. Cada transferência do jogador, você ganha uma porcentagem. Então, o jogador transfere de clube a cada 1, 2 anos, você vai sempre ganhar uma porcentagem sobre essas transferências. Você mencionou menores de idade, né? O contrato com 14 e 16 anos. Esse também é, entre aspas, um problema a ser enfrentado, porque assim, os pais também que estão ali transferem a responsabilidade para o clube, porque normalmente a criança mora ali, às vezes até muda de estado, às vezes não tem a família por perto. Como é que funciona isso? A Lei Pelé diz que entre 14 até 20 anos você pode firmar com o clube um contrato não profissional, um contrato de formação. Então, o clube tem uma série de obrigações a cumprir, dando saúde, higiene, educação, atenção para esse adolescente, mas ele não é profissional. E a partir dos 16 anos, que aí pode se firmar um contrato profissional. E aí ele vai ser um trabalhador comum dentro das regras da Lei Pelé, podendo, inclusive, trazer muito dinheiro para o clube numa eventual transferência. Aconteceu aquele entrevero, né, no começo desse ano, na questão do incêndio lá no CT do Urubu, né? No Rio. Em tese, o Flamengo até então cumpria tudo aquilo, mas houve aquele incêndio e pode ser que vá para o judiciário essa questão e mostre que o Flamengo não estava cumprindo tudo aquilo. Mas, em tese, ele atendia a Lei Pelé e era certificado pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro e pela Confederação Brasileira de Futebol. E aí vai se verificar de quem é a responsabilidade, se a responsabilidade vai para a CBF, vai para a Federação do Rio de Janeiro, a FERJ, ou vai ser só do Flamengo. Então, aí mais um outro assunto. Responsabilidade civil é importante, pode ser importante também no direito desportivo e Estatuto da Criança e do Adolescente também. Caramba, tá tudo junto, né? Tá tudo muito ligado. Exatamente. Professor, e quais são os casos mais comuns que chegam na Justiça Desportiva, no tribunal? Justiça Desportiva cuida de questões da competição e da disciplina desportiva. Então, um jogador agrediu o outro, aí ele foi expulso, né? E aí a regra do futebol, por exemplo, diz que um jogador expulso não joga a partida seguinte automaticamente. Mas dependendo da infração que ele cometeu, ele pode ter uma suspensão mais longa. Então ele agrediu o juiz, pode ficar suspenso por 2, 3 meses. Ele xingou a torcida adversária, fica suspenso mais um jogo. Então a Justiça Desportiva cuida dessas questões disciplinares e questões da competição. Recentemente, o Tribunal do Futebol resolveu anular um jogo, porque houve um erro gravíssimo de um juiz, considerado que foi um erro de direito. O juiz não soube interpretar a regra jurídica e a partida foi anulada. Essa partida vai ter que ser refeita e, obviamente, o resultado pode ser outro. Era a Copa do Brasil, um clube de Goiás se classificou em cima de um clube de São Paulo, agora o jogo está 0-0 de novo, o clube de São Paulo dessa vez pode se classificar. Entendi. Então, são casos bem palpáveis, né, professor? Que a gente consegue entender no nosso dia a dia. Consegue. Quem acompanha esporte vai conseguir entender os casos quase sempre. E existe a notícia da imprensa, olha, aquele jogador foi suspenso, esse jogo foi anulado e coisas do tipo. Normalmente, jornalistas não adentram muito no direito, mas o básico eles conseguem explicar.
Bacana. Bom, por falar em direito, a gente tem uma pergunta do Vitor, daqui de Brasília, um estudante de direito também, que quer saber sobre a relação aí do cliente com o advogado. Pode rodar. Professor, na sua visão, existe alguma premissa básica para o relacionamento advogado-cliente? Já que a gente está falando aí de clube, de advogado particular, né, da advocacia privada de modo geral, como é que você pode responder essa pergunta? A resposta é um pouco surpreendente para algumas pessoas. A premissa básica da relação advogado-cliente é a confiança. E eu, como advogado, afirmo, a maior parte dos clientes não confia no seu advogado. E o advogado tem que, sabendo disso, mostrar para o cliente, você tem que me confiar em mim, que eu vou fazer um bom serviço e, ao mesmo tempo, você tem que me contar tudo o que aconteceu. Existem clientes que mentem para o advogado, que não contam tudo o que aconteceu e o advogado fica numa situação, numa audiência ou numa própria... Você já passou por isso? Já passei por isso, já passei por isso. Isso é muito comum, o cliente não conta tudo e depois, não achei que não precisava contar tudo isso. Eu sempre chego para o cliente e falo, conte absolutamente tudo o que aconteceu. Quem tem que decidir o que é importante ou não para o processo sou eu. Você está me pagando justamente para isso. E, obviamente, assinar um contrato de prestação de serviços advocatícios para que direitos e deveres estejam bastante bem estabelecidos ali, porque alguns clientes acham que o advogado deveria fazer mais e advogados que acham que o cliente deveria entender melhor qual que é o trabalho dele ali. Isso a gente está falando também em qualquer área, né, professor? Não é só no direito desportivo, né? Com certeza, não tem gente que não diz toda a verdade para o médico, então existe a mesma coisa para o advogado. Professor, e por falar em transparência, eu acho que a gente pode trazer também essa questão dessa transparência do advogado-cliente até para dentro de sala de aula. Entre aluno e professor, existe também isso, não existe? Você sente isso na pele? Com certeza. O aluno ele se interessa muito mais quando ele sente confiança no trabalho do professor. Então, a gente tem que passar essa confiança, passar que, olha, eu entendo dessa matéria e eu estou aqui para te ajudar a crescer e entender melhor essa matéria. Além de direito esportivo, dou direito constitucional e direito eleitoral. Então, o direito constitucional é absolutamente fundamental para qualquer área do direito. Então, nós temos que passar essa confiança para o aluno para que o aluno passe a confiar em nós. E aí, isso é interessante porque isso também tem que ser feito, por exemplo, em aulas online, né? Eu dou aulas online, em cursos preparatórios, também já dei aula de pós-graduação online. E essa relação é mais difícil, porque você não está vendo o rosto do aluno. Então, quando você dá uma aula presencial, você está vendo o rosto do aluno, você está vendo se ele está entendendo, se ele não está entendendo. A interação é muito maior, se ele não gostou da sua resposta. Online, eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo. E só depois da aula já gravada ou transmitida ao vivo, que eu vou saber se os alunos gostaram ou não, se eles entenderam ou não, e se eles vão me criticar ou não. Professor, e tem alguma diferença entre os públicos? Você falou de graduação, pós-graduação online. São alunos completamente diferentes, né? Tanto presencial quanto online, o grande desafio do professor é fazer aquela pessoa prestar atenção em você. Nós estamos numa época da nossa existência em que as pessoas, um vídeo de mais de 4 minutos, as pessoas não querem mais assistir, porque já acham cansativos. Imagine uma aula de 1h40, uma aula de 4 horas, como se faz em pós-graduação no Brasil, presencialmente. Então, você tem que atrair a atenção dessa pessoa o tempo inteiro, né? E eu não uso de métodos exagerados, não venho com melancia na cabeça, nem com colar de abacaxi. Eu tento fazer isso conforme a minha aula, com o meu conhecimento e, claro, com algumas técnicas de no meio do caminho, dar uma parada, dar uma respirada, para que nós possamos manter a atenção o máximo tempo possível. Professor, para a gente fechar então, vamos deixar uma dica para os alunos que estão assistindo a gente. Você tem experiência aí no constitucional, eleitoral e desportivo, dá para dar dica em todos os setores. É verdade. E eu também dou aula de cursinho, em aula em preparatórios para exame do OAB, por exemplo. Então, o que eu sempre falo? Tem matérias que, de qualquer forma, qualquer coisa que for estudar na vida um dia, você tem que saber. As duas são direito constitucional e direito processual. Você precisa saber bem essas áreas, independentemente do que você for fazer. Se você for advogado, você precisa saber. Se você for fazer concurso público, você precisa saber. Só se você for advogado consultivo que você vai precisar saber constitucional e não processo. Então, essas duas áreas são fundamentais. Estudar não é um ato fácil e quase sempre não é prazeroso. Então, nós temos que facilitar a nossa vida. Aprendam métodos de estudos. Quer fazer concurso? Faça questões, porque fica mais fácil, inclusive, você saber o que você está aprendendo ou não. Então, o segredo de estudar, eu fiz 2 faculdades, mestrado, doutorado, especialização, já passei no concurso, é saber como estudar e não saber o que estudar. Muita gente erra aí, né? Completamente. Está lá horas estudando e, na verdade, não está aprendendo nada. É verdade. Professor, o nosso tempo chegou ao fim, então eu te agradeço. Foi ótimo o nosso bate-papo.
Muito obrigado, Mariana, TV Justiça e aos espectadores. A gente fica por aqui então, você pode ver essa entrevista e outros programas no nosso site, tvjustiça.jus.br. E não deixe de acompanhar a gente no YouTube, TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem. Tchau!